Aleluia, mas antes de falarmos nessa noite, né, acerca de coisas que Deus botou no meu coração, eu queria agradecer mesmo pela receptividade, né, do fundo do nosso coração. A gente, às vezes, quando sai para ministrar, a gente pensa que só vai levar algo, mas pelo contrário, a gente dá, mas recebe muito mais do que a gente semeia, né, porque a Bíblia diz, bem-aventurado é dar do que receber, mas a Bíblia diz que aquele que dá, ele recebe. E verdadeiramente vocês têm uma história agora na nossa vida, no nosso coração, e muito obrigado por receber a gente, né? Foi bem tratado, né? Foi bem acolhido, fomos honrados nesse lugar, e só demonstra mesmo o espírito de excelência que está sobre essa igreja. E minha oração é para que vocês mantenham isso mesmo, não deixem isso ser algo comum na vida de vocês, porque isso verdadeiramente está sendo um diferencial nessa igreja. Então eu falo também junto com Poliana, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela receptividade. Vocês são pessoas 10, né? Verdadeiramente vocês fazem o Rio continuar lindo, né? Tem aquela, né? O Rio de Janeiro continua lindo, né? É por causa de vocês. Amém? Eu estava como Jó, né? Só conhecia o Rio de Janeiro de ouvir falar, mas nesse tempo nós já conhecemos o que é o Rio, né? E verdadeiramente é um lugar de um povo abençoado, de um povo acolhedor, de um povo lindo, de um povo mesmo de excelência. E nós vamos estar levando essa porção também para derramar lá no pessoal lá em Petrolina, né? Eu creio que quando chegar lá, eu já vou chegar também um pouco mudando o sotaque, né? Gente, foi maravilhoso demais estarmos lá no Rio de Janeiro, porque a gente tem que se achar um pouco também, né? Mas, brincadeiras à parte, gente, estamos muito felizes, muito gratos mesmo. Vocês são um povo 10, amém? Então, tivemos esse tempo aqui tratando um pouco mesmo, como o pastor falou, né? Não apenas sobre palavras, sobre instruções, mas a gente veio compartilhar mesmo coisas da nossa vida. E eu creio que nessa noite a gente vai também dar um pouco de continuidade, porque eu creio que a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Amém? A tua vida, ela fala mais alto do que as tuas palavras, né? Tem um ditado que diz, olha, a tua vida grita mais do que as tuas palavras. Eu consigo ouvir mais a tua vida do que aquilo que você fala. Então mostra mesmo que, como o Senhor mesmo disse na sua palavra, que nós somos cartas vivas, não escrita por tinta, mas escrita pelo próprio Deus. E qual é a finalidade de uma carta? É levar uma informação. Você concorda comigo? Então, se nós somos cartas de Deus, é porque nós devemos levar informações. Eu lembro que no meu tempo de namoro, né, com Poliana, eu ainda escrevi muitas cartas. Outro dia desse, nós estávamos vendo algumas dessas cartas, ela me apresentou, e eu digo, rapaz, eu escrevi isso, né, rapaz, e uma das cartas, né, deixa eu falar logo para você aqui, eu dizia, Poliana, né, eu te amo, e para que você se lembre desse meu amor por você, quando você olhar de noite e ver as estrelas, lembre que cada uma dessas estrelas é um eu te amo. Rapaz, eu olhei e disse, rapaz, eu estava inspirado nesse dia, né? Então eu ainda sou do tempo de carta, né? Agora o pessoal é tempo de Instagram, de passar mensagem, tweet, né? Essas coisas. Mas eu ainda peguei esse tempo ainda de escrever cartinha. Mas sabe, você pode escrever a carta com a melhor mensagem que tiver, né, colocar o endereço, mas ela só chega no destino se ela estiver selada. Você concorda comigo? Então você tem um destino, o teu destino é o céu. A carta Deus está escrevendo, mas para você chegar até lá você precisa do selo do Espírito Santo. Amém? E é esse selo que nós devemos ter cuidado, porque se a carta não estiver selada, você não vai. Amém? Então a Bíblia mostra que nós podemos tirar esse selo da nossa vida, porque ele diz, olha, não apagueis o Espírito Santo de Deus no qual você foi selado. Então mostra que nós podemos apagar. E como é que nós apagamos? Talvez não procedendo corretamente. E nessa noite eu quero falar sobre uma vida que agrada a Deus. Amém? Mas antes de entrar nisso, estávamos lá no hotel, né, e veio uma expressão para mim, e eu quero apenas iniciar para a gente dar continuidade à ministração. Deus falou assim, olha, não é porque você não está vendo que eu não estou trabalhando. Amém? Talvez você diz, rapaz, será que Deus está agindo ao meu favor? Será que Deus está trabalhando? Tá, querida, a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, das muitas maneiras de Deus trabalhar. E uma das maneiras de Deus trabalhar é uma daquelas que a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais. Mas não é porque nós não estamos vendo que Deus não está trabalhando. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele trabalha
Jesus disse, olha, eu trabalho porque meu Pai trabalha até hoje. Se tem alguém que não trabalha, é o diabo, porque a Bíblia mostra lá em Jó, Deus faz uma pergunta a ele, de onde você vem? E ele diz, rapaz, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Então a gente vê aonde iniciou a vagabundagem, né? Então quem deu início à vagabundagem foi o diabo. Mas Deus não, Deus é o trabalhador, Deus ele trabalha. Muita gente pensa que o trabalho foi resultado do pecado, da maldição. Não foi. Porque se você entender, quando Deus plantou o homem no Éden, né, a Bíblia diz que ele deu uma ordem para ele cultivar e guardar. Mas depois que ele pecou, ele diz, olha, a minha graça, a minha mão não vai poder mais te assistir. Então você vai suar agora para conseguir o seu pão. Amém? Então ele teve que fazer um esforço a mais. Então mostra, querido, que sem Deus a gente se esforça mais. Mas com Deus o trabalho que nós fazemos se torna mais leve. Amém? Porque existe uma bênção do Senhor sobre a nossa vida. E Ele diz que essa bênção, ela nos enriquece e com ela não acrescenta desgosto. Amém? Mas o que eu quero dizer para você, né? Que Deus está trabalhando ao teu favor. Possa ser que você não está vendo, mas Deus está trabalhando. A Bíblia mostra, né, lá em Reis, que tinha um povo que estava cercado, porque o exército inimigo estava lá do lado de fora. Mas a Bíblia diz que Deus levanta 4 leprosos, e Deus atua em forma daqueles 4 leprosos. E a gente vê que o povo não estava vendo o agir de Deus fora. Mas não era porque o povo não estava vendo que Deus não estava agindo. Sabe, Deus disse para você nessa noite, eu estou agindo ao teu favor. Aleluia. E sabe, você não precisa ver para você crer. Amém? Mas se você conseguir ver, você vai ver. Amém? Então Deus diz, olha, consiga ver o meu trabalhar e você vai ver com seus olhos naturais. Amém? E como nós falamos no início, eu não estou aqui para falar um pouco sobre palavras persuasivas, palavras de sabedoria humana, mas estamos aqui mesmo para compartilhar, trocar algumas ideias daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. E uma palavra que Deus me deu foi acerca de uma vida que agrada a Ele. E antes de essa palavra ser ministrada para você, foi ministrada para mim. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia lá em João, capítulo 8, verso 29. Aleluia. João, capítulo 8, verso 29. Nós vamos entender um pouco acerca de uma vida que agrada a Deus. Quem achou, diga, eu sou próspero. Quem não achou, vai também no embalo, diga, eu também. Então, João 8, capítulo 29, Jesus está falando algo acerca, né, relacionado a Deus, ao seu Pai. E ele diz, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então eu te pergunto, tinha a possibilidade de Deus deixar Jesus só? Sim, porque se Jesus não tivesse lhe agradando, ele teria dito, olha, eu não agradei a Deus, por isso ele me deixou só. Mas a Bíblia não diz que Deus estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século? Você concorda que Ele está conosco? Eu creio nisso, amém? Eu sentindo ou não, Deus está comigo. Amém? Eu não vivo do que sinto, eu vivo do que creio, eu creio nessa palavra. Mas nós entendemos aqui que ele diz, olha, aquele que me enviou nunca me deixou só. Aleluia. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Então nós entendemos, né, que uma pessoa pode estar com você, mas você pode se sentir só também. Eu lembro de uma vez que eu chamei um rapaz para ir comigo, né, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, né, e houve um problema e a gente teve que sair mesmo para está resolvendo acerca dessa situação, dessa falha que ocorreu. E eu chamei um rapaz para ir comigo, para eu não ir só. Mas, sabe, ele estava lá comigo, mas eu me senti só. Por quê? Porque ele foi a viagem toda dormindo. Então, pode acontecer mesmo de uma pessoa estar com você, mas você está só. Amém? Então, nós entendemos aqui que aquele que me enviou, ele não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse deixar só está falando não da presença, mas da atuação de Deus. Amém? Quando é que Deus ele para de atuar nas nossas vidas? Quando nós paramos de lhe agradar.
Era isso que Jesus estava fazendo. Olha, aquele que me enviou, ele está comigo. Mas ele também atuou na minha vida. Por quê? Porque eu fazia sempre o que lhe agradava. Sabe, Deus ele te ama do jeito que você é. Você andando certo, você andando errado, Deus vai te amar do mesmo jeito. Isso não vai mudar o amor dele por você. Até porque antes de você nascer de novo, se você já entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz que ele já te amava. Amém? E você agora estando com ele, ele vai te amar do mesmo jeito. Então o amor de Deus não muda por causa dos nossos procedimentos. Agora a atuação dele na nossa vida, aí é uma outra história. E quando nós falamos da atuação de Deus, falamos da boa mão do Senhor sobre nós. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha, aquele que me enviou, ele está comigo. Agora, ele atua sempre na minha vida, por quê? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Aleluia. E aí eu fui entender um pouco como foi que Jesus procedeu nessa terra para agradar ao Senhor, para ele ver sempre a atuação de Deus na vida dele. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3 que quando Jesus ele foi batizado nas águas, a Bíblia diz que quando ele saiu das águas os céus se abriram. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e foi ouvida uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Existe uma outra versão que diz: a forma como ele está se conduzindo aí na terra está me dando alegria, está me agradando. E eu te pergunto, como você está procedendo? Será que está alegrando os céus? Porque uma coisa é Deus te amar, uma outra coisa é ele estar satisfeito com você. Sabe, eu amo minhas filhas, independente de... Por quê? Porque é minhas filhas. Mas tem momentos que eu não estou satisfeito com elas. Por quê? Porque elas não estão fazendo aquilo que me agrada. Mas quando ela faz aquilo que me agrada, eu não tenho problema de liberar a mão sobre a vida delas. Eu não tenho problema de liberar coisas sobre a vida delas. Por quê? Porque ela está me agradando. E se tem uma característica de Deus é que ele é recompensador. A Bíblia diz que Deus ele se torna recompensador àqueles que o buscam. Então mostra que só em você buscar a Deus você já vai ter galardão. Imagina quando você encontrar ele nessa busca. Amém? Então a gente vê essa forma de Deus atuar na nossa vida. Ele te ama independente de. Agora a questão é se ele está satisfeito conosco ou não. E o que é que torna Deus satisfeito? Alguns procedimentos. Sabemos que nós não somos salvos pelas nossas obras. Mas nós somos salvos por causa da obra de Cristo na cruz. Mas a Bíblia diz que uma vez salvo, nós fomos salvos para as boas obras. E boas obras fala acerca de procedimento, diga procedimentos. E sabe, lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz: olha, vocês são forasteiros nesta terra, vocês são peregrinos, mas mesmo sabendo que vocês vão passar apenas um tempo por essa terra, veja como vocês estão andando, veja como vocês estão procedendo. Por quê? Porque você deve exalar Deus na tua vida, as pessoas devem ver Deus em você. Nós costumamos dizer que nós somos o outdoor de Deus nessa terra. E eu te digo, quais são as mensagens que você está passando para o povo em relação a Deus? Aleluia. Fala de procedimento. Por exemplo, se você continuar nesse capítulo 2, a Bíblia, Pedro vai tratar acerca de como o marido deve proceder, de como a esposa deve proceder. A Bíblia diz, se a esposa tem um marido que não é crente, ele vai ser salvo, ele vai ser ganho, não pela oração dela, não pelo jejuar dela, mas ele diz que ele vai ser ganho pelo procedimento. Então é muito importante nós vermos como nós estamos andando. Aleluia. Então, mulher, se você está orando para seu marido ser salvo, eu digo, para de orar um pouco e procede corretamente. Por quê? Porque ele vai ver Jesus na tua vida. Eu lembro aconselhando uma vez um casal, né? E ele disse, não, eu digo, mas ela não é crente, você está vindo para a igreja, tudo, mas por que você não entrega a sua vida para Jesus? Ele disse, para ser uma crente igual a ela, eu não quero. Porque aqui ela é uma coisa, mas chega lá em casa, ela sai falando de todo mundo. Então eu prefiro ficar do meu jeito. Então mostra que o procedimento fala muito. Amém? Sabemos que nós não somos salvos pelas boas obras, mas são as boas obras que vão demonstrar salvação na nossa vida. Amém?
Aleluia. Eu lembro de uma história que a mulher chegou para o pastor e disse: pastor, eu orei pelo esposo de ciclana e ele se converteu. Eu orei pelo esposo de outra pessoa, ele se converteu. Eu oro pelo meu e ele não se converte. O que será? Ele disse: é porque eles não convivem com você. Amém? Então nós devemos entender que o nosso procedimento vai ministrar as pessoas, vai falar às pessoas. E sabe, se nós procedermos de uma forma que agrada a Deus, nós vamos ver a atuação dele sobre as nossas vidas. E se Jesus disse que Deus nunca deixou de atuar na vida dele, porque ele fazia sempre o que agrada, então veja como Jesus procedeu aqui nessa terra. Ah, pastor, mas Jesus era filho de Deus. Eu pergunto, você é filho de quem? Filho de chocadeira, como a gente diz lá? Você é filho de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos o quanto receberam, deles o poder e o direito de se tornarem filhos. Aleluia. E sabe, um filho deve andar de uma forma que agrada o pai. Aleluia. Sabe, às vezes a gente sempre coloca, quando o menino faz alguma coisa, a gente pergunta: esse menino não tem pai não, é? Não é verdade? Joga logo a culpa: rapaz, esse menino não tem pai não. Diga: eu tenho um pai. E sabe, você deve agradar a ele. Então eu fui analisar na vida de Jesus o que é que Jesus fez para que Deus não parasse de atuar na vida dele. Porque existia essa possibilidade. Porque se Jesus não fizesse o que lhe agrada, Deus ia amar ele do mesmo jeito, mas a atuação dele sobre a vida dele não ia ter. Amém? Muitas vezes a gente está perguntando: mas Deus, eu não entreguei minha vida ao Senhor, eu oro, eu faço aquilo tudo, mas Deus está dizendo: o teu procedimento não está me agradando. Você está envergonhando o Evangelho. A forma como você está procedendo não está trazendo alegrias aos céus. Então nós devemos ver como nós nos portamos sobre essa terra. Porque se você não sabe, a eternidade não começa apenas quando nós chegarmos no céu. Pelo contrário, a eternidade começou desde o momento que você saiu do bucho da sua mãe. Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E sabe, o que vai determinar os galardões, as recompensas na eternidade, é o teu procedimento aqui nessa terra. Porque Romanos capítulo 2, verso 6, diz que Deus retribuirá a cada um de acordo com o seu procedimento. Aleluia. Eu lembro que eu assisti um filme, Gladiador. E uma das mensagens que ele fala, ele falando com os seus soldados, ele diz: olha, homens, aquilo que nós fazemos aqui na terra vai ecoar nos céus. Então aquilo que você faz, os teus procedimentos aqui na terra, vão determinar as tuas recompensas no céu. Mas eu também digo, Deus ele vai te recompensar aqui também. Porque a Bíblia diz que uma das recompensas de Deus é que a gente reine em vida. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Tem muita gente querendo, mas não está obedecendo, não está andando de conformidade como Deus quer. Tem outras pessoas que andam até de conformidade, mas não quer. E aí chama-se ignorância. Aleluia. Ah, não, eu não quero isso não, Senhor, porque se eu ficar com isso, eu vou deixar a minha humildade. Eu quero ser humilde. Mas humildade nós vamos aprender que não tem nada a ver com pobreza. Humildade é uma condição do teu coração. Porque tem muita gente que é pobre, mas é soberbo. Tem muita gente que é pobre, mas é orgulhoso. Então humildade não está relacionada com pobreza, porque Provérbios diz que um dos galardões, uma das recompensas de um coração humilde são riquezas. Aleluia. Então tem uma contradição aí, não é verdade? Mas eu fui identificar como é que Jesus andou. Para quê? Porque Jesus é o nosso modelo. Muita gente tem como modelo a vida de Jó, mas eu digo: Jó não é o teu modelo. O teu modelo é Jesus. Aleluia. Amém. Estava lá Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Apareceu Jesus com um corpo reluzente, apareceu entre ele Elias e Moisés. E Pedro disse: Senhor, está bom demais aqui, vamos armar uma tenda. Vamos ficar aqui nesse lugar, nesse ambiente. Mas a Bíblia diz que foi ouvida também uma voz do céu, dizendo: este é meu filho, a ele segui. Amém? O que é que ele estava dizendo? Olha, passou os profetas, passou a lei. Chegou o modelo de você andar aí na terra, é o modelo de Cristo, do Filho de Deus. Aleluia. Então Jesus, o que é que ele fazia que agradava a Deus? Eu digo, ele tinha uma vida de oração. Eu te pergunto, como é que está a tua vida de oração? Porque oração não é só petição, oração é relacionamento.
Porque se minha filha se relacionasse comigo só apenas para pedir, eu ia ficar triste. Mas ela se relaciona comigo não por causa de pedir, mas porque ela me ama. E sabe, só por causa do amor que ela tem e porque ela anda de uma forma correta, ela não precisa nem pedir. Eu mesmo dou. Aleluia. Então Jesus agradava a Deus, por quê? Porque ele tinha um relacionamento com o Pai. Aleluia. A Bíblia diz que constantemente Jesus estava orando. João capítulo 11, a Bíblia diz que quando ele chegou para ressuscitar Lázaro, ele ficou fora da aldeia e ele fez uma oração. Diz: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Aí eu te pergunto, se Deus sempre estava ouvindo Jesus, é porque Jesus sempre estava orando. Aleluia. E sabe-se, a gente identifica se uma pessoa está viva pelos sinais vitais, não é verdade? Pronto, do mesmo jeito é o crente. A gente sabe se um crente está bem de vida mesmo, através dos sinais vitais chamados oração e palavra. Amém? Amém? Então Jesus tinha uma vida de oração, e essa vida de oração agrada ao Pai. A Bíblia diz em Provérbios que a oração do justo é o contentamento de Deus. Quer deixar Deus contente, quer deixar Deus alegre? Ora ao Senhor. E Ele já diz como nós devemos orar. Ele diz: entrai por suas portas com ações de graça. Sabe, deixa eu dizer, existem níveis de oração. O primeiro nível de oração é o que a gente está acostumado, que é o de petição. Mas o de petição é o primeiro degrau. E quando você pede algo a Deus, o foco não é Deus, é o teu pedido. Então você está ainda nesse primeiro degrau. Mas existe um outro nível de degrau, que é a oração, aleluia, de louvor. Amém? De ações de graça. Por quê? Você vai orar a Deus agradecendo, mas o foco ainda não é Deus. Deus ainda está dividido com aquilo que você pediu. Mas existe um outro nível. E é esse nível que Deus quer, que é o de adoração. Porque quando você entra nesse nível de adoração através da oração, o foco não é mais o teu pedido, o foco está exclusivamente para Deus. Então, se você está nesse primeiro degrau, Deus quer te levar, quer te conduzir para cima. Porque é nesse nível de oração que Deus quer te encontrar. Porque quando você adora Ele por aquilo que Ele é, aquilo que Ele é vai ser comunicado a você. Aleluia. Nós podemos ver uma outra forma como Jesus andava aqui nessa terra, é que Jesus andava de uma forma generosa, suprindo necessidade das pessoas, ajudando as pessoas. E sabe que ajudar pessoas, né, isso agrada a Deus. Deus diz: até aquele que empresta ao pobre, dá ao pobre, está emprestando a Deus. Amém? Então Jesus andava em generosidade. E eu fui analisando isso, querido, e fui sondando minha vida. Amém? Fui vendo como é que minha vida estava nesses princípios. Porque a gente pensa, né, que a gente não está vendo. Ah, mas Deus me ama. Mas a questão não é se Deus te ama, a questão é se Ele está satisfeito com você. Uma outra forma como Jesus se comportava aqui nessa terra, como ele andava cumprindo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele sabia quem ele era. Sabe, se você não sabe para que veio para essa terra, você vai andar de qualquer forma. Amém? Mas quando você tem convicção, você conhece para aquilo que Deus te chamou, você vai andar de uma forma que agrada a Deus. Porque se você está querendo ser uma outra pessoa, até aquilo que você é, você deixa de ser. A Bíblia fala de Adonias, o filho de Davi. Ele era o sucessor, né, na linhagem para ser rei, depois de Davi. Mas a Bíblia diz que Deus não escolheu ele para ser rei, diz que ele escolheu Salomão. Mas a Bíblia diz que ele quis usurpar o trono, ele quis ser rei, mas Deus não tinha chamado ele para ser rei. E até a condição de príncipe que ele era, ele perdeu. Mas Jesus disse: não, eu sei quem eu sou. Eu sei de onde vim, eu sei qual é o meu propósito aqui nessa terra e sei para onde eu vou. Então, quando ele conheceu, quando ele soube para que nasceu, ele andou de uma forma que agradava a Deus. Aleluia. E a gente diz que há duas alegrias para um homem. Uma quando ele nasce e a outra quando ele descobre para que nasceu. Amém. Aleluia. Ah, pastor, mas eu estou aqui, já tenho 60 anos já de igreja e ainda não sei para que eu nasci. Sabe, Jesus com 12 ele já sabia. Porque quando foram procurar ele lá, acharam ele no templo, ele disse: não convinha estar aqui tratando dos assuntos do meu pai, não foi para isso que eu vim. E como é que você descobre isso? Através de relacionamentos. Deus não quer esconder nada de você, Deus está escondendo coisas para você. Porque ele diz: eu tenho coisas grandes e ocultas, mas ele diz: me busque e vocês vão encontrar.
Mas tem muita gente que diz, Deus é mistério. Deus não, pastor, Deus é mistério. Não, a Bíblia diz que um mistério foi revelado. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo ver. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, que conhece as mais profundezas de Deus, ele revela para nós. Então está faltando o quê? Intimidade. Aleluia. Amém. Então a gente vê que Jesus andava nessa questão do propósito. Ele sabia para que veio. Então, entendendo para que veio, ele iria estar agradando ao Senhor. Mas eu fui ver outros pontos, e é isso que eu quero tratar também, né, sobre uma vida de fé. A Bíblia diz, o meu justo viverá por fé. Hebreus 11:6 diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você está andando em incredulidade, eu te digo, você não está agradando o Senhor. A Bíblia mostra 2 momentos onde Jesus ficou admirado. Uma foi quando um centurião chegou para ele e disse, Senhor, o meu servo jaz em casa. Jesus disse, eu vou com você. E ele disse, não precisem não, me mande apenas com uma palavra, que eu sei que ele vai ficar curado. Sabe, querido, deixa eu te dizer, imposição de mãos é bom. Aleluia. Alguém orar por você é bom. Mas eu te digo, uma palavra vinda de Deus resolve tua situação. Acolhe com mansidão a palavra de Deus implantada em tua vida. Aleluia. Ela diz que ela é poderosa para salvar a tua alma. Aleluia. Diga uma palavra vinda de Deus. Você precisa apenas de uma palavra. Aleluia. 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 E a gente vê que a Bíblia diz que Jesus olha e se admira. Nem entre o meu povo, nem em Israel, eu achei uma fé como essa. Aleluia. Jesus ficou admirado. Um outro momento que ele se admirou foi com a incredulidade do povo. Porque ele chegou na sua cidade para fazer milagres poderosos lá, mas as pessoas estavam em incredulidade, em desonra para com ele. E a Bíblia diz que ele se admirou pela incredulidade do povo. Eu te pergunto, como você tem deixado Deus admirado? Pela tua fé ou pela tua incredulidade? Não precisa responder não, que vocês já me disseram tudo. Aleluia, eu sei que nesses momentos não tem glória a Deus, é como uma cirurgia, né? A cirurgia a gente não tem muita expressão, por quê? Porque a gente está anestesiado. Aleluia, tem muita gente anestesiada porque Deus está fazendo cirurgias aqui, está tirando coisas, aleluia, que não condiz. E como eu disse a você, o primeiro a ser ministrado por essa palavra fui eu. Aleluia, eu fui analisar a minha vida. A Bíblia diz, julgue-se o homem a si mesmo. Não é responsabilidade do teu pastor estar julgando tua vida. Não é responsabilidade do teu irmão, mas é a tua responsabilidade. Ele julgue-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo e veja como está o seu procedimento. E sabe, esse julgamento não é para nos afastar das coisas de Deus. Porque ele diz, faça um julgamento para você participar. Amém? Não é um julgamento para te afastar, pelo contrário, é para te aproximar mais ainda. Então deve haver esse autoanálise na nossa vida. Para que você procura um médico às vezes? Você não está tendo nada. Aí você vai no médico fazer um exame de revisão. Aí você identifica algo que, rapaz, esse negócio está fora do comum. O que é que você faz? Você não vai mais para o médico, você não vai se tratar, pelo contrário. Você vai tentar resolver aquela situação. Meu avô dizia, meu filho, não me leve para médico não, porque a gente vai bom, volta ruim. Né? Se tinha algo porque ele era aposentado e tinha aquelas vacinas que estavam dando para a gripe, né? E só quem tinha acesso a essas vacinas pelo Estado eram os idosos. E ele dizia, não, isso é os governantes querendo matar a gente para ficar com a aposentadoria. Isso era a concepção dele. Mas o que eu estou dizendo, você veio hoje, aleluia, para uma revisão, para um check-up. E você está analisando, deixa eu ver como é que está a minha vida de fé. Deixa eu ver como é que está a minha vida de oração. Rapaz, eu tenho que melhorar nisso. Aleluia, eu tenho que dar mais atenção para essas coisas. Então a gente vê que uma vida de fé agrada ao Senhor. Então se uma vida de fé agrada a Deus, por que eu vou andar em uma vida de incredulidade? E deixa eu dizer, se Deus tem uma fraqueza, se chama a minha e a sua incredulidade. Ah, mas Deus não é o Todo-Poderoso? É, mas a incredulidade impede Deus de agir na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus chegou no seu ambiente lá, não diz que ele não queria fazer, diz que ele foi impedido. Então o que é que impede Deus de agir na nossa vida? A nossa incredulidade, a nossa falta de fé. E você, se for estudar no Rema, você vai ter uma matéria chamada Fundamentos da Fé. E você, nessa matéria Fundamentos da Fé, você vai descobrir que existem alguns inimigos da fé. Mas deixa eu só dar uma palhinha aqui. Um dos inimigos se chama falta de conhecimento,
que é a ignorância, a dúvida, o medo. Amém? Então, se você não fez o rema, se prepara, porque ano que vem é a tua vez. Aleluia, você vai aprender coisas que vão salvar a tua vida. Quando eu fiz o rema, eu pensava que já sabia demais. E quando eu cheguei lá, dei de cara que não sabia era de nada. Amém? Aleluia, então diga, uma vida de fé agrada a Deus. A Bíblia fala de Enoque. Enoque andou com Deus. E andou tão perto de Deus, agradando a Deus, que Deus disse, rapaz, eu vou te dar uma recompensa, você não vai ver a morte. A Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Aleluia. A Bíblia diz que ele andava tão colado com Deus. E sabe que duas pessoas não andam juntas se não houverem concordância. Aleluia. E a Bíblia diz que Enoque andou tão perto de Deus, então estava havendo uma concordância nisso. E qual foi a recompensa de ele agradar a Deus? Ele não viu a morte. Aleluia. A Bíblia diz, o meu justo viverá por fé. Diga, viverá por fé. Uma outra forma que nós vimos como Jesus estava andando sobre essa terra era através da humildade. Diga, humildade. Jesus, a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento que houve em Cristo Jesus? Filipenses capítulo 2, verso 5 fala sobre isso. Foi um sentimento de humildade. Porque mesmo ele sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou. Foi encontrado em figura humana. E mesmo nessa figura humana, a Bíblia diz que ele se humilhou numa condição de servo. Aleluia. Mas sabe que a Bíblia diz que aos humildes Deus exalta? Mas tem muita gente que, em vez de ter o sentimento que teve de Cristo, está tendo o sentimento que houve no diabo. E sabe qual é o sentimento que houve no diabo? O orgulho. Quer ver muita gente errante em seus caminhos? São pessoas orgulhosas, pessoas soberbas. E sabe, soberba é igual mau hálito. Às vezes você nem percebe que tem, mas os outros percebem. Né? Poliana tinha uma técnica comigo, né? Às vezes de trabalho vinha com, né? Não me alimentava direito. Eu chegava perto dela e disse, não, toma essa pastilha. E às vezes eu não entendia de pastilha essa hora. Mas depois eu entendi, né, gente? Mas graças a Deus pela sabedoria das esposas. Amém? A Bíblia diz que a esposa sábia edifica o lar, mas a tola a destrói. Amém? E se você está aqui com sua esposa, valorize ela. Aleluia. Existe uma outra matéria chamada família cristã, no Rema Brasil. Sabe, querido, que eu te digo, uma exposição a um conhecimento te livra de muita coisa. Sabe, sabemos que o conhecimento ele tem um custo, ele tem um preço. Mas eu te digo, a ignorância tem um preço muito maior. Sabe que Deus disse que o povo dele não perecia por causa do diabo? Mas ele disse que o povo dele perecia por falta de conhecimento. Então o diabo vai fazer de tudo para quê? Para que conhecimento não chegue para você. Porque ele sabe que uma vez que conhecimento chega para você, ele não vai ter mais poder sobre a tua vida. Então é por isso que ele já está dizendo, rapaz, você vai fazer esse rima como? Você não tem condição. Mas deixa eu dizer, o Deus que te chama é o Deus que te provê. Existe um ditado lá que nós dizemos, o Deus que te dá a vaca, dá o capim. Aleluia. Então se Deus está te chamando para fazer esse rema, fica tranquilo, Ele vai bancar você. Porque quando os projetos são de Deus, Ele se responsabiliza, Ele mesmo banca. Porque a Bíblia diz que não vai ser por força nem por violência, mas vai ser pelo meu espírito. Aleluia. Sabe, eu não estou entrando nisso aqui, mas lá em Petrolina a gente estava exposto a essa palavra, mas faltava o rema. A gente orou pela vinda do rema lá em Petrolina durante 5 anos. E sabe, quando foi em 2009, Deus nos presenteou com um rema lá. E sabe, a nossa vida foi mudada, foi transformada. Porque nós entendimos que uma palavra vinda de Deus, uma palavra revelada, ela foi poderosa para mudar nossas vidas. E sabe, hoje eu e minha família desfrutamos daquilo que aprendemos no rema. Amém? Hoje minha família é fruto do rema. Vivemos uma vida meio conturbada, mas o rema trouxe uma base para nós. Teve um preço? Teve. Mas eu digo, se nós não tivéssemos o conhecimento, a ignorância ia custar muito mais caro. Amém? Então investe no conhecimento. Se envolve, rapaz. Aleluia. E voltando, né, nós entendemos que a humildade, Jesus andou por ela. E a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então existe um guarda lá, e o nome desse guarda se chama humildade. E sabe, se você demitir esse guarda, a soberba chega, o ladrão.
Amém? E se você vê muitas pessoas que caíram, é porque elas eram orgulhosas. Porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Amém? Não quer cair, não quer falhar, tenha um coração humilde. E a Bíblia diz que como Jesus se humilhou, teve uma recompensa nisso, porque Deus se agradou com aquele posicionamento dele. E qual foi a recompensa? A Bíblia diz que Deus exaltou sobremaneira. Aleluia, quer ser exaltado, quer ter dias de exaltação, tenha dias de humildade. Aleluia, ande em humildade. Saul, ele não tinha um substituto para a vida dele enquanto ele era humilde. Mas a partir do momento que ele deixou a humildade e andou em orgulho e soberba, Deus achou um outro, segundo o seu coração. Aleluia. Amém. E sabe que Jesus não era para vir da linhagem de Davi, era para vir da linhagem de Saul. Mas porque ele andou em soberba, andou em orgulho, até aquilo que ele tinha, ele perdeu. Tem muita gente perdendo coisas por causa do orgulho. E a Bíblia diz que a humildade, ela vai abrir portas para nós. Mas aos soberbos, a Bíblia diz que o próprio Deus resiste. Eu te digo, uma pessoa resistindo a gente já é ruim, imagina o próprio Deus. Aonde a palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Eu lembro de uma vez que eu fui entrar no banco, né, tinha colocado as coisas no porta-objeto, estava lá, de boa. Quando eu entrei, aquela porta me resistiu. E apitou, e as pessoas já olham para você, já dizem, né? Eu não sei se é aqui, é assim, né? Mas lá em Petrolina as pessoas ainda ficam meio desconfiadas. E eu já fiz logo assim, e quando eu vi ainda tinha como fosse um chaveiro de ferro, e aquilo apitou. Mas quando eu tirei ele, coloquei no porta-objeto, sabe o que é que aconteceu? Eu tive livre acesso. Aleluia, quer ter acesso às coisas do Senhor? Tira essas coisas que não condizem com a palavra da tua vida. E você vai desfrutar daquilo que Deus tem. Aleluia. Então a gente vê que Jesus andou por esse princípio da humildade. Nós devemos também andar por ela. Amém? Diga, humildade. Humildade. Aleluia. E sabe como é que você vence o orgulho? Né? Fazendo duas coisas. Se humilhando e confiando em Deus. O seu trabalho é esse. Se humilhar e confiar. E sabe qual é o trabalho de Deus? Te recompensar. Aleluia, te exaltar. Deus não tem problema em exaltar ninguém, querido. Aleluia, mas aquele que quis se exaltar por conta própria, ele pereceu. Porque onde começou o orgulho? Começou em Satanás. A Bíblia diz porque ele dizia constantemente no seu coração, eu subirei, eu serei semelhante ao Altíssimo. O que é isso? Sentimento de orgulho. Então, quando você anda em orgulho, você está no mesmo nível do diabo. Aleluia. Mas quando você anda em humildade, você anda no mesmo nível que Jesus andou. Você anda de uma mesma forma que Jesus andou, agradando ao Pai. Aleluia. Um outro princípio que nós vimos, pelo qual Jesus andou, que agradou ao Pai, foi a submissão. E sabe, o diabo não tem a capacidade de criar nada. Aí, como ele não tem a capacidade e o poder de criar as coisas, o que é que ele faz? Ele deturpa as coisas que Deus criou. Amém? Aleluia. Por exemplo, Deus estabeleceu a autoridade. Mas como é uma autoridade na ótica de Deus? A Bíblia diz que uma autoridade na ótica de Deus não é aquela que só tem privilégios, mas ele tem muito mais deveres. A autoridade de Deus não é aquele que domina sobre o povo, mas é aquele que serve. Amém. Aleluia, porque Jesus disse, você quer ser uma autoridade? Jesus não barrou o desejo da gente crescer, de se tornar autoridade, mas ele diz, olha, você vai ter que servir. Porque Hebreus 7,7 diz, evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o menor, ele vai ser abençoado pelo maior. Amém. E sabe, deixa eu te dizer algo, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Aleluia. Mas o diabo deturpou isso. Como é que as pessoas lá fora enxergam a autoridade? Com aquele que manda, com aquele que só visa, só tem direitos e não tem nenhum dever. Mas eu digo, eu sou a autoridade na minha casa. Sou o cabeça do meu lar. Eu te pergunto, eu tenho privilégios? Tenho. Mas eu tenho muito mais dever. Por quê? Porque eu vou prestar conta. Amém? Aleluia. Então o diabo, como ele não tem o poder de criar, ele vai deturpar as coisas de Deus. Amém? O que foi que Deus criou? Macho e fêmea. Então o que é que a gente vê o diabo fazendo? Deturpando essas coisas. Não é a pessoa, não é Deus que determina o que a pessoa vai ser. Ela quando nasce e quando ela crescer tiver um entendimento, ela que vai decidir o que é. Mas sabe, Deus não erra com a gente.
Aleluia. Então o diabo ele deturpa. Por exemplo, Deus criou o princípio da honra. E o que foi que o diabo criou? O princípio da bajulação. Então nessa questão de submissão, ele tem deturpado essas coisas. E deixa eu fazer novamente outra propaganda do Rema. Existe uma matéria chamada submissão e autoridade. E eu digo, mulheres e homens, isso vai livrar a tua vida. Aleluia. Por quê? Porque mulheres às vezes não entendem o que é submissão. Pensa que submissão é um lugar de fraqueza, é uma posição de inferioridade, de vergonha. Pelo contrário, submissão para Deus é um lugar de segurança. Porque Salmo capítulo 91, verso 4 diz, debaixo das minhas asas vocês estão seguros. Ele não disse de lado e nem acima, mas ele falou abaixo. Então mostra que estamos abaixo, nos submetendo. Isso vai trazer uma segurança para nós. E deixa eu dizer, submissão não quer dizer necessariamente obediência. Porque você pode se submeter, mas não ter que obedecer. E quando é que isso ocorre? Quando algo que é te passado pela autoridade fere o princípio da palavra. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Então, mulher, se teu marido pedir para você mentir, você respeita ele, mas você não precisa obedecer essa ordem. Amém? Porque nesse caso, importa agradar a Deus do que agradar a homens. É só nessa condição. Mas tem muita gente que deturpa esse versículo. Não, eu não me submeto não, porque eu tenho que agradar a Deus. Mas quer agradar a Deus, você tem que se submeter às autoridades. Possa ser que aquela pessoa que está ocupando a posição de autoridade não esteja fazendo o que Deus pediu para ela fazer, os pré-requisitos. Mas você não se submete por causa da pessoa, mas por causa da posição que foi Deus que estabeleceu. Amém? Então Jesus, ele andou em submissão. Lucas capítulo 2, verso 52, a Bíblia diz que Jesus era submisso aos seus pais. Jesus andava em submissão. Quando o centurião chegou para ele, o centurião era uma autoridade naquele tempo, a primeira coisa que Jesus disse, eu vou com você. Aleluia. Então Jesus era alguém submisso. E por causa da submissão dele, ele andava agradando ao Pai. Por quê? Porque ele respeitava, ele sabia, rapaz, existe uma posição, eu prefiro estar abaixo do que estar acima. Se você for ver, quando João Batista viu a Jesus, João Batista disse, não, você vem para eu te batizar. Não, pelo contrário, eu é que preciso ser batizado por você. Mas Jesus reconhecia João Batista como uma autoridade enviada por Deus. E ele diz, olha, tudo bem, o teu tempo agora, eu sei que eu vou estar em evidência, mas nesse momento eu preciso estar em submissão. Ele se submeteu. Aí eu te pergunto, se Jesus andou em submissão, porque você acha que você tem o direito de andar em rebeldia? Aleluia. Se Jesus ele se submeteu, porque você acha que você é melhor do que ele? Querida, a Bíblia diz que o nível máximo que nós podemos chegar é sermos igual a ele. Aleluia. E a submissão, Deus se agrada tanto. A Bíblia diz sobre Saul. Saul estava todo errado, querendo matar Davi. Mas lá na caverna, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Ele arranca apenas um pedaço da orla da sua manta. A Bíblia diz que aquilo pesou no coração dele. E a orla da manta de alguém naquele tempo representava para ele uma identidade e o nível de esfera de autoridade que ele tinha. Então mostra que ele ia mexer na autoridade e aquilo pesou. Sabe, querido, se você não se submete, você não tem isso no seu coração. Quando você desrespeita uma autoridade, quando você fala contra ela, isso não está pesando em você. Você precisa fazer duas coisas, rever os seus conceitos e fazer o Rema Brasil. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que pesou, mas Saul estava todo errado. A Bíblia diz que até as pessoas disseram, olha Davi, né, parecia até uma profecia, Deus te entregou o inimigo nas tuas mãos. Mas sabe que Davi disse, quem sou eu para me levantar ou para tocar no ungido do Senhor? Aí eu te pergunto, quem é ungido agora não era Davi? Deus tinha tirado, tinha destituído Saul do reinado. Mas ainda ele estava ocupando a posição. Aleluia. Amém. Deus podia ter dito, não Davi, pode matar ele aí, ele não é mais meu ungido não, quem é meu ungido é você. Mas sabe que Deus não vai de encontro àquilo que ele estabelece? Porque se Deus for de encontro aos princípios que ele mesmo estabeleceu, ele se torna um transgressor. Aleluia. A Bíblia mostra, querido, até onde a gente chegar, se não tiver uma autoridade, a Bíblia diz, se submetam uns aos outros. Por quê? Porque a submissão vai trazer segurança para nós. Vai trazer recompensa para nós. Aleluia, diga submissão. Um outro princípio que nós vemos
acerca, né, de uma vida que agrada a Deus é andarmos em santidade. Aleluia, diga santidade. Muita gente pensa que santidade saiu de moda, mas não saiu não. Amém? Hoje a moda lá fora parece que vai diminuindo, parece que não tem mais pano nas fábricas, né? Porque vai diminuindo cada vez mais. Não é verdade? Mas a moda de santidade não saiu não, viu, querido? Aqui a gente não está trazendo a questão de usos e costumes. Amém? Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai comunicar. Mas deixa eu te dizer algo, né? Que eu aprendi até com o pastor Cláudio, né? A gente conhece ele por Calxande, pastor Calxande. Amém? Nós temos uma honra, temos um carinho muito grande por ele. Aleluia. Ele esteve lá e revolucionou lá em Petrolina acerca de roupa. Amém? Eu aprendi. Eu tive que mudar o meu guarda-roupa em algumas coisas. Mas sabe, querido, deixa eu dizer algo. A forma como você se veste vai comunicar algo, vai comunicar talvez duas coisas à pessoa. Ou uma, o teu respeito ou o teu desejo. Você vai comunicar que a pessoa, ela te respeita ou ela te deseja. Mas sabe que nós temos uma consciência? E Paulo diz a Timóteo, mantenha a tua fé pura e uma boa consciência. Porque muitos, por não atentarem à boa consciência, elas naufragaram na fé. Amém? Então tenha uma boa consciência, você tem juízo. Amém? Sabemos que nós não vivemos do que sentimos, mas se nós temos os 5 sentidos, é porque é para alguma coisa. Amém? Então a gente vê lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, diz, isso é agradável diante de Deus, a vossa santificação. Mas deixa eu dizer algo, a tua santidade não deve afastar os pecadores. Por quê? Porque Jesus vivia numa vida santa, mas os pecadores não se afastavam dele, os pecadores pelo contrário, eram atraídos. Aleluia! Então nós devemos viver uma vida santa, não uma vida chata. Amém? Aonde você não pode se relacionar. Não, a Bíblia diz que Jesus comia com os pecadores. Aleluia, mas ele vivia de uma vida santa. Sabe que Jesus não era influenciado pelos outros, mas eram os outros que eram influenciados por ele. A Bíblia diz que ele chegou na casa de um cobrador, um camarada talvez que andava todo errado. Ele não precisou falar nada, mas a santidade dele estava falando alguma coisa. A tal ponto que Zaqueu disse, Senhor, se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Aí Jesus disse, pronto, salvação chegou na tua vida. Aleluia. Mas deixa eu dizer algo a você. Jesus disse assim, que nós devemos amar a todos. Mas ele também disse para a gente não andar com todo mundo. Andar com todo mundo é uma coisa, e amar a todos também é outra diferente. Então amar a todos você vai amar, mas andar já é uma outra coisa. Porque a associação é igual ao elevador. Ou vai levar você para cima, ou vai levar você para baixo. Amém? Então tenha cuidado, vamos viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. A Bíblia fala de uma mulher sunamita, o grupo de música pode vir, para você já pensar que a gente está terminando. Né? A Bíblia diz que Eliseu passava por lá, e a Bíblia diz que ela constrangeu Eliseu a comer alguma coisa com ela, tomar um café. E aquilo foi se repetindo várias vezes, mas chegou um momento que ela falou com seu esposo e disse, rapaz, eu vejo que aquela pessoa que passa entre nós aqui, ele é um santo homem de Deus. Então o que mostrou para ela, o que falou mais alto para ela na vida de Eliseu, foi o chamado dela? O chamado dele? Não, foi a santidade que ele tinha. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E sabe o que foi que ela fez? Rapaz, vamos fazer um quarto. Aleluia, vamos fazer um quarto, vamos acomodar ele aqui nesse lugar. Por quê? Porque ele é um santo homem de Deus. Talvez tinha pessoas que estavam passando lá, demonstrando alguma coisa, mas quando estava muito em contato, ela via, rapaz, é só de boca para fora. E ela constrangeu aquele homem de Deus, rapaz, vem cá tomar café conosco. E sabe, querido, convidar o teu pastor para tomar café é bíblico, viu? Amém? Aleluia. Tem gente que não vou nem passar o endereço aqui na ficha de membro, para o pastor saber nem onde eu moro. Vai que ele vem fazer uma visita aqui em casa e eu estou todo errado. Querido, não tenha medo não. A Bíblia diz que quem anda na verdade, anda seguro. Amém? Mas a Bíblia diz que ela fez um quarto para Eliseu, para ele passar lá e se acomodar. E sabe que quando Eliseu estava lá, disse, rapaz, você quer alguma coisa com o rei? Então mostra que aquilo que semeamos abre portas para com Deus. A nossa semente de honra abre portas para com o Senhor. E aquela mulher disse, não, meu Senhor, eu já vivo entre o meu povo, aqui está bom demais.
Aí o auxiliar dele disse: meu senhor, eu não vejo barulho nessa casa, aqui não tem criança não. Ele disse: pronto, daqui a 1 ano você vai estar amamentando uma criança. Sabe que Deus não falou com Eliseu para dizer àquela mulher que ela ia ter um filho? Mas sabe, Eliseu andava numa vida que agradava tanto a Deus, que tudo aquilo que ele falava, Deus pegava junto. Não deixava a palavra de Eliseu cair por terra. Por quê? Porque ele vivia uma vida que agradava a Deus. Deus não falou com Eliseu, né? De Eliseu, diga para ela que eu vou dar um filho. Não, Deus não falou isso. Eliseu falou e Deus respaldou a palavra de Eliseu. Por quê? Porque Eliseu vivia uma vida santa. Aleluia. E sabe o que gerou aquilo? Talvez aquela mulher tinha um sonho mesmo de engravidar, porque ela disse: não minta para mim. Talvez tinham pessoas que falaram coisas só para ficar bem na foto, ficar bem na vida, né? Assim diz o Senhor, e nada acontecia. Mas Eliseu não precisou dizer assim diz o Senhor. Eliseu sabia ao Deus a quem ele servia. Eliseu sabia a forma como ele estava andando. E Eliseu sabia: aquilo que eu falo, Deus me respalda. Aleluia. Mas o que foi que gerou aquele sonho, realidade naquela mulher? Um sonho talvez que estava morto, mas veio um sonho que veio à vida. O que foi? Uma semente de honra que ela plantou. Então mostra que as nossas sementes de honra, e Jesus andava por esse princípio da honra. Era uma vida que agradava a Deus. E a semente de honra que aquela mulher plantou, fazendo aquele quarto, dando café para Eliseu, trouxe um sonho que estava morto à realidade. Aleluia. Eu digo a você: plante sementes de honra, e os sonhos que você deseja, Deus vai realizar. Porque sabe por quê? Se tem uma semente que Deus não se esquece, que fica como um memorial diante dele, se chama semente de honra. Porque se você for ver, Eliseu chega num momento lá e diz: olha, vai para o Egito, porque vai vir uma grande fome por essa região. Ou seja, uma semente de honra também trouxe proteção para a vida dela. E ela foi, passou um tempo lá, e quando já estava tudo resolvido, tudo voltou à normalidade, ela retorna para a sua terra. Aí está lá o auxiliar de Eliseu conversando com o rei, contando as histórias, né, os feitos de Eliseu, que Eliseu tinha feito, contando para o rei. E a história que ele estava contando naquele momento era a história dessa mulher. Olha, tinha uma mulher que a gente passava todo dia, ela constrangeu a gente para tomar café lá, né, deu alimento para a gente e tal, fez até um quarto, né, ela não podia ter um filho. Oxê, olha aí, ó. Ou seja, ela estava no momento certo, na hora certa. O que é isso? Uma graça. Aleluia. Mas o que levou ela a estar naquele momento? A semente de honra que ela tinha plantado. Por quê? Porque Deus não se esqueceu daquilo que ela fez. E sabe o que o rei disse? Eu vou restituir você 2 vezes mais. Olha, se você tinha uma terra, eu vou dar 2, pode pegar. Aleluia. Mostra que sementes de honra traz restituição para nós. Aleluia. Aleluia. Deus não se esquece de sementes de honra. A Bíblia fala de Jonatas e Davi. Aleluia. Jonatas era o sucessor do rei, mas Jonatas sabia, Deus chamou ele. E sabe o que ele fez? Ele disse: rapaz, eu vou entrar em aliança com Davi. E a Bíblia diz que ele pegou a sua arma pessoal, os seus armamentos pessoais, a sua capa, e deu a Davi. O que era isso? Honrando a Davi. E o que é honra é você valorizar, é você dar valor. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. Casamento não se acaba por falta de amor, mas se acaba por falta de honra. Porque amor é como um carro, e o que move esse carro se chama honra. Começa a desonrar aquela pessoa que está ao teu lado. O que é desonra? É você tratar como comum, é ver os defeitos. Aleluia. Eu lembro, né, Paulinho disse: rapaz, eu estou um pouquinho cheinho, tem uns pneuzinhos. Mas eu digo: mas os grandes aviões também têm pneu. O que é isso? Não deixe palavra de desonra sair. Aleluia. Amém. Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui nesse lugar. E o que é que acontece? Uma honra que Jonatas plantou com Davi. Aquela honra estava como um memorial diante de Deus. E a Bíblia mostra que Davi já estava reinando. E ele se levanta certo dia e diz: quem é que eu vou usar de bondade hoje? Para que eu vou usar de bondade hoje? E ele se lembra: rapaz, tem alguém da família de Jonatas para que eu possa abençoar? Por que ele queria abençoar? Por causa de uma semente que foi plantada lá. Sabe que ele tem talvez sementes que você vai plantar, talvez que você não colha, mas os teus filhos vão colher. Aleluia. Aleluia. Eu lembro de uma vez chegando lá,
na igreja. Aleluia. E eu contei isso aqui, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu quero dar um dia de shopping às suas 2 filhas. Eu digo: minha irmã, qual é o motivo que está te levando a fazer isso? Porque nós entendemos que não estamos aqui para ganhar em cima de ninguém, amém? Aleluia. Então eu fui entender. Ela disse: não, Deus falou comigo que você tem honrado as nossas vidas, cuidando dos filhos dele nesse lugar, e Deus falou para eu cuidar das suas, e eu quero fazer isso hoje. Aí eu entendi: é esse o propósito, minha irmã? Ele disse: é, pastor. Eu digo: então, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Eu digo: minha irmã, ela sabe pedir, viu? Não, pastor, não se preocupe, sabe? Elas tiveram um dia maravilhoso, mas Deus se lembrou. Deus me lembrou de sementes que eu tinha plantado em vida de outras pessoas, nos filhos de outras pessoas. Sabe, Deus não se esquece de semente de honra. Aleluia. Viva numa vida de honra. Aleluia. Você vai viver uma vida que agrada a Deus. Por quê? Porque Deus não se esquece das sementes de honra que você tem plantado.